buenas tardes, como estão? Bien? Espero que bien. Pessoal, vou esticar aquela aulinha da semana passada de geografia. Hoje eu vou comentar com vocês sobre alguns fenômenos naturais raríssimos que ainda desafiam a ciência porque a maioria tem características singulares, espetaculares e ao mesmo tempo elas são inexplicáveis. Então, eu vou deixar bem claro com os stories de hoje que nós temos leis e temos teorias, né, para explicá-los, a natureza sempre tem um passinho na nossa frente. Agora eu vou te apresentar alguns fenômenos naturais que são estranhos, belíssimos, que ocorrem no nosso planeta. Tenho certeza que algum deles você nunca ouviu falar. E outros eu tenho certeza que vão te fazer ficar impressionado. A primeira coisa que pensamos quando olhamos essas árvores é que elas fazem parte de um cenário de um filme de terror, né? Elas também são apelidadas de árvores fantasmas. Essas árvores se localizam no norte do Paquistão, mas existem registros de várias delas em diversas cidades do mundo, como na Grécia, inclusive aqui no Brasil, na cidade de Iranduba, no Amazonas. Esse fenômeno aí da foto ocorreu no Paquistão devido às enchentes provocadas pelas monções de 2010. A água tomou o espaço de tudo, as aranhas não tiveram outra escolha e fizeram do topo das árvores sua morada. Então aquela foto de abertura seria as árvores completas de teias de aranha. Como o nível da água demorou meses para baixar, também diminuiu a colônia de mosquitos, porque eles se tornaram a principal fonte de alimento para esses aracnídeos, já que eles ficavam presos nessas teias, o que também diminuiu o índice de casos de malária na região. Mais um fenômeno sinistro que ocorreu no verão de 2001, que assustou os moradores da cidade de Kerala, na Índia. Esse fenômeno já foi registrado na Austrália, na Ucrânia, na Rússia e também na Colômbia. Os moradores presenciaram uma chuva vermelha e, como referência bíblica, associaram uma praga. E daí colocaram o nome de chuva de sangue, porque realmente essa chuva tinha a coloração de sangue. Essa chuva durou 2 meses seguidos, cessando somente em setembro. Essa chuva era suja e manchava. Uma amostra dessa água foi recolhida pelo governo indiano, onde ele declarou que a cor era devido à presença de esporos no ar, provocados por uma espécie de alga vermelha do gênero Tentefolia, que está presente em todo o território indiano. Mas essa explicação ainda gera muita polêmica. E muitas perguntas ainda estão sem respostas. Isso porque os cientistas não conseguiram sequenciar esse micro-organismo, ou seja, descobrir o conteúdo, a base ali da formação do seu DNA. Localizado no Golfo do Alasca, em uma fronteira de aproximadamente 800 km, encontra-se os oceanos Atlântico e Pacífico. O fenômeno aqui é que eles não se misturam, e isso é nítido nas fotos porque cada um tem sua coloração diferente. No primeiro momento que a gente vê essa imagem, dá a impressão que tem uma barreira ali ou uma parede invisível que separa os dois, Mas eu vou explicar o que realmente acontece. É um fenômeno chamado haloclina, que está relacionado à salinidade e à densidade da água. As águas que possuem menos sal, elas são mais leves e mais claras. Já as que possuem mais sal, elas são mais pesadas e mais escuras. Não podemos esquecer também que cada oceano tem uma temperatura diferente. E é por causa disso que causa tensão superficial no encontro dessas águas, fazendo com que elas não se misturem. Aqui no Brasil também temos um fenômeno parecido, só que em água doce, que estão presentes nos rios Rio Negro e Solimões, em Manaus. Só que ali, o motivo do encontro dessas águas não se misturarem é devido à acidez e à temperatura diferente de uma água para a outra. E aí, galerinha, já ouviram falar de uma tempestade que nunca acaba? Aham, menininho. Lá na cidade de Maracaibo, na Venezuela, exatamente no Rio Catatumbo, ocorre uma tempestade a partir das 7 horas da
noite, onde os raios caem sobre as águas durante 10 horas. Essa tempestade ela ocorre durante 300 dias do ano na Venezuela. Por isso ela foi apelidada como a tempestade que não para. E ninguém sabe com exatidão por que isso acontece. Por que lá é tão especial, né? Será que é por causa do relevo, altitude, condições atmosféricas? Enfim, os cientistas da NASA apelidaram a cidade de Maracaibo como a capital dos raios. Em outubro, pessoal, que é o mês mais chuvoso, cai cerca de 28 raios por minuto. Que loucura. Antes de entrar no próximo fenômeno, sabe aquela frase famosa? Que um raio não cai no mesmo lugar? Te provei agora que ela é falsa. Olha quantos raios caem na cidade de Maracaibo. Bora conferir. Draco, também conhecido como a Porta do Inferno, está no seu devido lugar, né? Uma das piores ditaduras aí do mundo, com o seu ditador egocêntrico aí do Turcomenistão. Essa famosa cratera de aproximadamente 69 metros de diâmetro e 30 de profundidade. Ela já está em chamas há mais de 50 anos e desde lá nunca parou. Ela queima durante 24 horas por dia, gente, sem parar nenhum minuto. E devido ao seu tamanho, né, e a intensidade das suas chamas, você consegue ver ela a quilômetros de distância. E ela ainda está em chamas porque ela vem expelindo gás metano. Tudo aconteceu no deserto de Karakum, onde os cientistas soviéticos têm uma explicação plausível para defender como tudo isso aconteceu. Começou em 1971, quando os soviéticos começaram a explorar o local ali em busca de fontes de gases naturais. Então eles começaram a perfurar o solo daquela região e descobriram que para eles seria um campo de petróleo. Eles ficaram assim, empolgados, né? O que esse lugar tem para me oferecer? Então o que eles começaram a fazer? Perfurar. E aí eles encontraram uma caverna de gases tóxicos. E aí eles perguntaram, o que será mais que esse lugar tem para me oferecer? Vamos perfurar. O que aconteceu? Aconteceu que o solo não suportou, cedeu e formou essa cratera aí que vocês viram na foto. Essa cratera engoliu aí todos os equipamentos e toda a plataforma de estudo, além de liberar gases tóxicos e muito perigosos na atmosfera. Apesar de várias consequências graves da vida do planeta, esses gases não poderiam ficar assim sendo liberados na atmosfera. Então a única saída que eles encontraram no momento foi tacar fogo no buraco. Então eles pensaram que com o fogo iria disseminar mais rápido esses gases. Eles só não... Esses gases queimariam por tantos anos, né? Puta que pariu, 50 anos já queimando, né? Foram totalmente consumidos. Algo interessante é que existe vida microbiana nesse buraco, se alimenta da temperatura quente e do metano. Insano pensar que na Amazônia existe um rio fervente. Isso porque o vulcão mais próximo fica a cerca de 700 quilômetros. Mas sim, existe um rio fervente localizado no Peru. Sua temperatura é de 86 graus Celsius e seu ponto de ebulição chega até 100 graus Celsius. Quente o bastante para provocar queimaduras gravíssimas na nossa pele ou também cozinhar vivos pequenos mamíferos e pássaros que caem na água. Esse rio tem 25 metros de largura, 6 metros de profundidade e um pouquinho mais de 6 quilômetros de extensão. O que causa todo esse mistério é que ninguém descobriu até hoje por que essas águas são tão quentes. Existe uma teoria defendida por um geólogo peruano que essas águas são provenientes das geleiras dos Andes, onde elas acabam infiltrando no solo e são aquecidas em grandes profundidades através do gradiente geotérmico terrestre e acaba brotando nessa área específica. Interessante que os moradores locais utilizam água para cozinhar. Existem vários vídeos aí espalhados na internet de turistas que colocaram ovos para cozinhar, até macarrão instantâneo, em poucos minutos também o rio cozinha. Confere aí pra... fenômeno conhecido como Cachoeira de Fogo acontece todos os anos em fevereiro no Parque Nacional de Yosemite, Califórnia, Estados Unidos. Isso ocorre quando a luz do pôr do sol bate sobre essa grande formação rochosa chamada El Capitan. A intensidade desse fenômeno depende do volume de água que cai sobre a famosa Worcester Fall, que
significa Cachoeira da Cauda de Cavalo. Então, os últimos raios solares pintam de cores vermelho e laranja o véu da queda d'água, né? Como se esse fogo estivesse caindo sobre os ombros do El Capitan. Esse parque é um dos mais visitados dos Estados Unidos e mais famosos. Esse fenômeno dura 10 minutos e é único em todo o mundo. Para tudo! Que foto, né, pessoal? Esse fenômeno químico é chamado de bioluminescência. Faz parecer com que as constelações do espaço fossem jogadas no mar, né? Isso é devido a um fitoplâncton bioluminescente. Isso. São criaturas microscópicas marinhas que geram luz devido ao seu mecanismo de sobrevivência. Então o mar brilha quando esses plânctons são atingidos ali pelo movimento das águas, causando essa imagem. Esse efeito neon azul elétrico é totalmente natural, não tem Photoshop. Esse fenômeno ocorre em diversas partes do mundo, mas ocorre com mais frequência nas Ilhas Maldivas, especificamente na ilha de Val. Desde a década de 80, luzes misteriosas aparecem sobre o Vale de Resdalen, na Noruega. Elas aparecem cerca de 15 vezes ao ano durante o período do inverno e deixam intrigados moradores, curiosos e até cientistas que começaram a estudar o motivo dessas aparições, mas até hoje não se tem uma resposta exata, nem de ufólogos, nem de astrofísicos ou os astrônomos sobre o que acontece. Essas luzes não têm um padrão específico. Elas aparecem, ficam paradas por horas, depois começam a se movimentar. Outras vezes se movimentaram tão rápido que um radar chegou a registrar 8.500 metros por segundo. Elas também aparecem em qualquer lugar, sobre o telhado das casas, a poucos metros do solo ou muito comum no topo das montanhas. Elas não emitem som algum e não deixam queimaduras como o raio-bola. Pelo contrário, elas esterilizam toda a área de contato, matando todos os micróbios. Sem a ajuda ou interesse do governo norueguês, alguns cientistas criaram a Estação de Estudo de Resdalen, onde eles monitoram até hoje essas aparições 24 horas por dia. Isso despertou o interesse de vários países e surgiu várias teorias para essa aparição. A primeira que explicaria esse fenômeno é que essas luzes foram produzidas através de um processo de combustão do ar, envolvidos com nuvens de poeira e um produto químico chamado escândio. Outra hipótese dada pelos pesquisadores é que essas luzes seriam formação de plasmas de poeira causada pela ionização da atmosfera, empoeirada e fria. Mas temos uma última e recente teoria que fala que essas luzes seriam uma espécie de bateria natural que estavam enterradas ali no subsolo daquela região e que foram formadas a partir do choque de minerais metálicos com um rio fulguroso ali daquele local. Bom, pessoal, nenhuma teoria dessas foi comprovada e o mistério continua. Uma das aparições mais sinistras registradas foi justamente essa da foto, que apareceu sobre o céu de Resdalen, esse aspiral gigante. E amedrontou, deixou em pânico, né, os moradores ali da cidade. Eu vou chamar aqui meus ajudantes da aula online, meus alunos já até conhecem. É o Tuta e o Simba. E o álcool em gel, se não está presente, né? O que vocês acham que seriam essas luzes? Buraco de minhoca? Corpo celeste? Eu acho que é OVNI. Vixe, e você, o que vocês acham? Estudos revelam que apenas 2% da população consegue ouvir esses zumbidos insuportáveis na cidade de Taos, uma antiga cidade mexicana que hoje pertence aos Estados Unidos. Eles começam sempre no mesmo horário. Ele é mais frequente durante a noite em áreas afastadas, áreas rurais. O mistério está porque nenhum aparelho ou microfone consegue detectar esse som, dificultando ainda mais o estudo desse fenômeno. Como a gente gosta de teorias, mesmo que elas sejam meio estúpidas, absurdas, sem noção, eu vou citar algumas aqui que a Universidade do Novo México colocou como solução, né, para determinar o fim desse mistério. A primeira teoria é que esse som estivesse sendo transmitido via rádio pelo Centro de Pesquisas Navais do Novo México. Eles estariam utilizando ondas de alta frequência transmitidas no solo para se comunicar com submarinos militares.
Uma outra teoria defende que esses sons são de torres de telefonia celular e torres elétricas. E uma última defende que esse som irritante vem de testes de armas secretas, como podemos citar a cidade dos suicídios noturnos no estado de Oregon, nos Estados Unidos. Essas hipóteses levantadas não são levadas a sério, porque esses zumbidos eles são ouvidos em diversas partes do mundo e são apenas algumas pessoas que escutam. Então isso causa um mistério, né? E algo interessante, pessoal, é que essa região ela é próxima da área 51. E aí, Tuta, o que você acha? O que seria esse zumbido? Eu creio, maestra, que seja OVNI também. Ixi. E você, o que você acha? Então, pra você que teve paciência e está me acompanhando até esse último story, você tem algum fenômeno natural misterioso para me indicar? Deixa aqui seu comentário sobre a impressão dos stories de hoje. E até mais, terráqueos! Fala, galerinha! Se você curtiu esse vídeo, já vai deixando o seu like. Mas se você é curioso e gosta de coisas peculiares como eu, já se inscreva no canal para ajudar essa professora louquinha a viajar pelo mundo. Ah, e se você quer me conhecer melhor, me siga nas redes sociais. Meu Instagram se encontra aqui abaixo do vídeo. Corre lá, manda seu direct de sugestões de temas para os próximos vídeos. Hasta luego!